Se você começou a investir na Bolsa de Valores porque percebeu o valor e o potencial que os investimentos na Bolsa têm em fazer com que você multiplique o seu patrimônio no longo prazo, nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores maneiras de você começar a investir em renda variável. Então fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias, esse é o canal Finanças em Dias. Simbora para a vinheta. Antes de tudo, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui, como também ativar as notificações. Eu estou observando que muitos de vocês não estão ativando as notificações. É um sinozinho que se você não aperta, você não recebe meus conteúdos aqui semanais. Como também aperta no like, porque assim você consegue fazer com que eu ajude e você também ajude cada vez mais pessoas. Então, para que você entenda uma das melhores maneiras de se investir em renda variável, o que eu vou falar aqui para você é sobre ETF. Isaac, você acabou de complicar minha vida todinha, porque eu não sei o que é um ETF. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Isaac, eu nem sei o que é um fundo de investimento, nem sei o que é Bolsa de Valores. Vamos começar entendendo o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é como se fosse um supermercado, que a gente vai comprar feijão, arroz e diversos alimentos para o nosso dia a dia. Só que ele é um supermercado de ativos. E o que são ativos? São aqueles que são potenciais, são geradores de renda para você, seja no presente, seja no futuro. Os fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores significa dizer que vai ter uma determinada pessoa com conhecimento específico que tem um fundo de investimento e ele pega o dinheiro de diversas pessoas e investe esse dinheiro para você. Então vamos imaginar que o Joãozinho é dono do fundo de investimento e ele conhece bastante sobre investimentos em renda variável. E aí você vai pegar a Maria, a Dona Joana, a Carlota, o Pedrinho, todos eles vão pegar os seus dinheiros, vão pegar os seus recursos e investir nesse fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Isso é um ETF. É como se você pegasse essa caneta aqui e dividisse ele em diversos pedaços, porque um fundo de investimento vai fazer investimentos em diversos tipos de ativos. Então, nele vai ter uma composição de diversos tipos de investimentos particionados. É assim que vai funcionar um ETF. E ao você investir em ETFs, você está se expondo à renda variável e uma das melhores maneiras de se expor à renda variável, porque você já começa a investir o seu dinheiro diversificando o seu investimento. Essa é a primeira grande vantagem de você investir em um ETF. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Na nossa Bolsa de Valores existe um ETF chamado BOVA11. Não precisa se preocupar com esses códigozinhos, mas é só para que você entenda. Quando você está investindo nesse ETF BOVA11, você está investindo nas 72 maiores empresas do Brasil. Então você pode pegar como exemplo aqui a Vale, o Itaú, a Petrobras e muitas outras empresas que ao você investir nesse ETF, você também está sendo dono indiretamente dessa empresa, ou tendo participações indiretamente nessa empresa. Vamos para outro exemplo em que você pode investir em um ETF. Você pode fazer um investimento no ETF dos Estados Unidos. Então, você está se tornando dono das 500 maiores empresas dos Estados Unidos indiretamente através do ETF dos Estados Unidos, que você pode comprar através da sua corretora aqui no Brasil. E qual seria o nome desse ETF, Isaac? É o IVVB11. Tem outras possibilidades? Também tem. Hoje em dia você já pode investir na China. Isso mesmo, acessar a economia chinesa através de investimentos aqui no Brasil que você compra, faz investimentos em renda variável, diversificando seus investimentos e tendo acesso às maiores economias do mundo. Tem outros tipos de ETFs também de renda variável, mas aqui eu citaria diversos outros ETFs que está avançando cada vez mais aqui no Brasil, para que você tenha um entendimento de como que funciona isso.
vamos agora entender vantagens e desvantagens de se investir em um ETF. A primeira vantagem eu já citei aqui ao longo do vídeo, que é a diversificação. Porque quando você investe nesses ETFs, eles fazem investimentos em uma diversidade de tipos de empresas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. É muito importante você entender que os ETFs, os fundos de investimentos que eu citei anteriormente, eles são fundos de investimentos passivos. Qual é a diferença de fundos de investimentos passivos e ativos? Ativos é aquele que tem uma pessoa ali realmente a todo momento fazendo a gestão desse dinheiro, colocando em investimentos que podem ter um potencial muito maior de retorno do que o tradicional. Já esses fundos de investimento passivos, eles têm como referência algum tipo de índice, algum tipo de benchmark. Se você parar para imaginar o que seria esse índice, o que seria esse benchmark, para você fazer uma analogia, como se você estivesse na academia correndo e tem alguém do seu lado e correndo mais do que você. Aí você começa a correr mais porque você quer se igualar a essa pessoa. Isso seria o benchmark, isso seria esse índice, essa pessoa que está ao nosso lado. Então esse fundo de investimento passivo, ele só faz copiar a carteira de investimento desse índice, ou seja, dessa pessoa que está ao nosso lado. Então, explicando isso, a gente entra no segundo ponto de vantagem de um ETF. E que segundo ponto seria esse, Isaac? É o fato de que com baixo dinheiro, com baixo valor, você já consegue se tornar dono indiretamente das maiores empresas do Brasil, das maiores empresas dos Estados Unidos, como Google, Apple, Facebook e diversas outras empresas. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com R$240 você consegue fazer isso aproximadamente. Já aqui no Brasil, com R$120 você também consegue fazer isso. Para eu investir na China, com menos de R$14 você também consegue fazer isso. Também tem um ETF que você investe nas maiores economias, na economia de todo o mundo, através desse ETF. Também com menos de R$20 você consegue fazer isso. Então, com pouco dinheiro você consegue já investir o seu dinheiro e diversificar os seus investimentos, que foi o primeiro ponto que eu citei aqui. O terceiro ponto é que você tem facilidade de investir. Assim como você pode investir nas ações na Bolsa de Valores, você tem o mesmo tipo de praticidade e facilidade para investir em ETFs. Só que você está fazendo um investimento que é mais seguro para você. Por isso é uma das melhores maneiras de você investir em renda variável, você ter o primeiro acesso com os investimentos na Bolsa de Valores. O quarto ponto vai ser que você tem baixo risco, porque afinal, se você já começa a fazer os seus investimentos de maneira diversificada, isso vai fazer com que o seu risco diminua e no longo prazo você passe a ter uma maior rentabilidade. Porque quando você faz investimentos diretamente em determinadas empresas, você está suscetível ao risco da sua análise que fez com que, ou que motivou a você se tornar sócio de uma determinada empresa, ela pode ser equivocada. E aí, investindo no ETF, como tem essa diversificação, um equívoco em uma determinada empresa não vai afetar tanto a rentabilidade no longo prazo. E esse é um grande foco, a gente diminuir o nosso risco e aumentar a nossa rentabilidade no longo prazo. A quinta vantagem é que você vai ter uma rentabilidade mais atrativa do que na renda fixa, porque muitas vezes as pessoas começam a investir em renda variável saindo da renda fixa, então você vai ter essa maior atratividade e muito provavelmente também você vai conseguir ter rentabilidade maior que muita gente que investe na Bolsa de Valores e infelizmente não consegue ter uma rentabilidade maior que esse índice que eu falei, que no caso aqui do Brasil a gente teria aí o índice Bovespa, que é como se fosse essa referência que eu fiz essa analogia para vocês. Mas nem tudo são flores, né, Isaac? Confesso, nem tudo são flores. Mas antes de eu falar as desvantagens dos ETFs, eu queria dizer para vocês uma experiência própria minha. Eu comecei a investir a partir de ETFs, porque fazia mais sentido para mim eu terceirizar ou eu não fazer nenhum tipo de análise, porque eu não tinha tanto conhecimento ainda no início. Então, principalmente, se você é um investidor iniciante, cogite utilizar essa possibilidade para você começar a investir, porque você não precisa estar suscetível a aprender a analisar bem uma empresa logo de cara. Você vai adquirindo mais conhecimento e começa a fazer investimentos em renda variável de maneira
passiva, né? Se lembra que eu falei explicando que era passivo versus ativo, de maneira passiva, e já começa de maneira diversificada. Talvez faça sentido para você, de acordo com o teu momento investidor, continuar investindo em ETFs, porque você foca no seu trabalho, você está colocando o dinheiro para trabalhar para você e você não precisa se preocupar em analisar especificamente cada empresa que vai se tornar sócio. Então aí vai um critério. Eu comecei assim depois que eu comecei a realmente não só continuar investindo em ETFs, mas partir para determinadas empresas e determinados fundos imobiliários. Mas isso vai do perfil do momento investidor de cada um. A primeira desvantagem que os ETFs contam é porque ele tem uma taxa de administração. Apesar de ser uma taxa de administração baixa, vai no máximo a 0,5%. Então, isso afeta também um pouco a rentabilidade e por isso nunca ele vai ter uma rentabilidade superior ao nosso índice aqui, o índice Bovespa. A segunda desvantagem é que ele tem a cobrança de imposto de renda quando a gente vende, ou seja, quando a gente pega esse dinheiro de volta e tem lucro. Então, se eu compro por R$100 esse ETF e depois eu vou vender por 200 em outro dia, vai ter incidência aí de 15% de imposto de renda. Nas ações, se a gente vende até R$20 mil, a gente vai contar com a isenção de imposto de renda. Nos ETFs não vai ter essa isenção. Lembrando que é R$20 mil mensal no caso das ações. ETF não tem. Independente do lucro que você tenha, vai ter a cobrança aí de 15% de imposto de renda. A terceira grande desvantagem ao se investir em ETF é que você não recebe dividendos na sua conta bancária. Porque as empresas que estão ali dentro desse fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, elas pagam sim dividendos. Só que o fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, ou seja, ETF, utiliza esse dinheiro, esse dividendo que a empresa pagou para reinvestir em novas empresas ali que está dentro da carteira de investimento desse ETF. Então você não recebe esse dinheiro para você fazer o que quiser, enfim. Então por isso, quando você investe em ETF, você vai contar realmente com a valorização de cada cota que você investiu. Porque sempre quando você investe em ETF, cada ETF que você compra é uma cota ali que você está adquirindo. Aquele preço que está ali na sua frente é uma cota. Então, cada vez que aquilo aumentar, essa é a sua maneira de você ganhar dinheiro a partir de ETFs, com a valorização. E esse reinvestimento de dividendo vai fazer com que tenha uma força aí, um potencializador também para que no longo prazo as cotas do teu ETF, do ETF que você investiu, ele venha a se valorizar. Uma outra coisa que você pode relacionar, e aí não está muito dentro especificamente de todos os tipos de ETFs, mas especificamente do ETF aqui no Brasil, que é o BOVA11, tem o BOVEV11 também, porque aqui no Brasil a composição das carteiras de investimentos desse ETF, que é justamente com base no índice Bovespa, ele é muito atrelado em empresas estatais ou empresas de commodities, que nada mais são do que empresas cíclicas. Então acontece qualquer instabilidade política, isso tem uma afetação muito grande, acaba afetando bastante a rentabilidade desses ETFs no longo prazo. Então isso também é uma coisa que você deve ponderar. No conteúdo de hoje foi isso, espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado pela audiência. Se foi útil, compartilha também com outras pessoas para a gente poder ajudar cada vez mais. Um grande abraço para todos vocês e tchau!